No último vídeo sobre rivalidades, vimos como o Old Firm entre Celtic e Rangers mudou a sociedade na Escócia por vários anos, e é uma das maiores rivalidades no mundo. Mas existem outras como Real Madrid e Barcelona, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, Liverpool e Manchester United, e também as rivalidades que existem no continente sul-americano, tanto no Brasil como nos outros países. Mas nos últimos anos, na Argentina, dois grandes clubes medem forças para disputar quem é o melhor, e a rivalidade entre os dois times é bem intensa, tanto dentro de campo como fora também. E no vídeo de hoje, iremos ver como River Plate e Boca Juniors se tornou uma das maiores rivalidades no território sul-americano e também no mundo. Argentina, lar de grandes pontos turísticos como Praça de Maio, Casa Rosada, Obelisco de Buenos Aires e entre outros pontos turísticos, e também o lar do tangue e também do churrasco argentino. Mas também do futebol, que é muito presente na vida dos argentinos, e muitos deles são fanáticos pelo futebol. E por causa disso, as torcidas argentinas sempre fazem festa nos estádios em dias de jogos, como por exemplo o Racing Clube de Avellaneda, Independente de Avellaneda, São Lourenço, Estudiantes de La Plata, Rosário Central, Vélez Sarsfield, Newell's Old Boys e entre outros. E cada um possui rivalidades, como por exemplo o Racing e Independiente, mas nenhuma se compara em rivalidade entre os dois gigantes da Argentina, River Plate e Boca Juniors.
que ambos os clubes são os mais vitoriosos nos últimos anos, tanto em internacional quanto em continental, e possuem uma grande rivalidade que acontece dentro e se estende fora das quatro linhas. Os torcedores dos dois clubes são bastante fanáticos, em que quando um clube vai jogar em seus estádios, acaba sofrendo por causa da torcida, tanto no estádio do River, que é o Monumental de Núñez, e principalmente no estádio do Boca, a famosa La Bombonera. Mas, como essa rivalidade começou? Para entender melhor tudo isso, temos que voltar alguns anos do passado para o início do século XX, quando ambos os clubes foram fundados. Nessa época, imigrantes italianos viajavam da cidade de Gênova para a Argentina. Eles embarcavam no bairro de La Boca, que fica em Buenos Aires, e muitos desses italianos, quando chegavam lá, se fixavam por lá, e também em outros bairros ao redor de Buenos Aires. E aos poucos esses bairros ficaram cheios de imigrantes italianos. Como o futebol já era uma grande paixão na Itália, esses imigrantes trouxeram para a Argentina essa paixão, e começaram a criar clubes de futebol pela cidade, e entre eles os dois maiores clubes do país. No dia 25 de maio de 1901, foi fundado o Clube Atlético River Plate, e 4 anos depois, no dia 3 de abril de 1905, foi fundado o Clube Atlético Boca Juniors. O nome Boca Juniors provém do bairro que foi fundado, o bairro de La Boca. E o Juniors, que complementa seu nome, tem referência à idade e juventude dos integrantes do grupo que fundou o clube. Já o nome River Plate faz alusão ao Rei da Prata. Mas, em 1939, em uma batalha pela Segunda Guerra Mundial entre a Marinha Inglesa contra a Alemã, foi travada no Rio da Prata e ficou noticiada como The Battle of the River Plate. A rivalidade entre os dois clubes existe desde as suas fundações, pelo fato de os dois serem fundados no mesmo bairro, e essa proximidade dos dois começou nessa tensão. Os dois clubes permaneceram por muitos anos sem um estádio fixo. Enquanto o Boca jogou na região sul de Buenos Aires, o River jogou em várias zonas da capital. Além disso, a rivalidade aumentou também pelo fato de que os dois clubes ficarem disputando por vários anos quem ficaria no bairro. Mas no final, o Boca Juniors finalmente se estabeleceu definitivamente no bairro, e o River Plate teve que se mudar. Em 1923, teve a princípio a sua sede no bairro de Recoleta, onde construiu um estádio para 40 mil pessoas. Mas foi em 1938 que o clube se fixou definitivamente no bairro de Núñez, onde construiu seu estádio, chamado Estádio Monumental Antônio Vespucci Liberti, mais conhecido como Monumental de Núñez, e que é do clube até hoje. E o Boca construiu seu estádio em 1940, chamado Estádio Alberto José Armando, mais conhecido popularmente de La Bombonera, que é do clube até hoje. Em relação aos apelidos em que os dois clubes receberam, o Boca possui dois, que são Xenese e Bosteiro. O primeiro surgiu por sua origem italiana, em que os genoveses chamavam o bairro de Zena, sendo assim os Zeneishi, mas os argentinos adaptaram para Xenese. Já o segundo apelido surgiu como uma provocação de seus adversários, principalmente do River Plate, em que o bairro de La Boca sofreu por vários anos com inundações. E com isso, o sistema de esgoto do bairro acabou não dando conta, deixando um mau cheiro no bairro, e por isso o apelido de Bosteiros. Mas hoje em dia, os torcedores do Boca não se ofendem mais com esse apelido. O River Plate é conhecido por Milionário ou Galinhas, em que o primeiro surgiu por conta de transações de dinheiro astronômicas no meio do clube. Em 1931, o clube comprou o jogador Carlos Pelselli pela quantia de 100 mil pesos, e logo em seguida desembolsou 35 mil pesos para o atleta Bernabé Ferreira. Naquela época, esses valores eram considerados muito altos, e por isso o clube ficou conhecido como os Milionários. Mas há também o fato de que quando o River se mudou do bairro de La Boca, acabou se fixando em uma zona rica da cidade de Buenos Aires, deixando assim seu apelido. O outro surgiu em 1966, quando o River ia vencendo a final da Libertadores contra o Peñarol por 2-0, mas o time uruguaio conseguiu virar e ganhar o jogo de 4-2 e ficar com o título. E no jogo seguinte contra o Banfield, os torcedores jogaram um campo uma galinha, em alusão ao time que é pipoqueiro, e por conta disso o clube passou a ser chamado de Galinha também. Mas hoje em dia os torcedores do River não se irritam mais com esse apelido. O fato de o River Plate ter se mudado para um bairro mais nobre fez com que vários torcedores do Boca que estabeleciam no bairro de La Boca, que é um bairro mais humilde e operário, fez com que aumentasse o ódio no rival e que aumentasse também a rivalidade. E por causa disso, a disputa passou a ganhar contornos de povo versus elite, o que ainda se mantém, apesar de os clubes terem se difundido bastante entre todos os segmentos sociais. Em 1908, os chineses se afiliaram à AFA e começaram a atuar na segunda divisão. Em 1913, subiram para a primeira divisão. E o primeiro superclássico ocorreu em 24 de agosto de 1913, pelo Campeonato Argentino, em que os Milionários ganharam por 2-1. A partir disso, a rivalidade seguiu ao longo dos anos, e foram se formando grandes ídolos dos dois lados. Do lado do River temos Ángel Labruna, que foi o maior artilheiro do duelo, e era um pesadelo para a defesa do Boca. E entre os anos de 1939
Em 1956, também outros ídolos surgiram, como Amadeu Carrizo, que foi um grande goleiro no clube milionário, José Manuel Moreno, um dos grandes atacantes argentinos, e também Alfredo Di Stéfano, que mais tarde seria também ídolo do Real Madrid da Espanha. Foi nessa época, entre 1945 e 1957, que houve a maior diferença entre títulos argentinos entre os rivais: 7 do River e apenas 1 do Boca. Apesar de o Boca ter passado a ter um dos grandes goleadores da história do clube na década de 1930, chamado Pancho Varallo, o Boca viveria anos mais gloriosos, inclusive internacionalmente. Mas só décadas depois, quando outros grandes ídolos surgiram. Um deles foi Diego Armando Maradona, em que fez vários duelos contra Enzo Francescoli, que foi jogador do River, mas nunca conseguiu levantar uma Libertadores com o clube chinês. Os anos mais vitoriosos do clube viria com a chegada do técnico Carlos Bianchi, em 1997, que já ganhou vários títulos com o Vélez Sarsfield, entre eles uma Libertadores, um Mundial e 3 campeonatos argentinos. E também foi nessa época que surgiram outros grandes ídolos do clube, como Schiavi, Riquelme, Ibarra, Schelotto, Martim Palermo e Carlos Tevez. Entre 1998 até 2003, quando o Bianchi sai do comando do clube, foram conquistados 4 campeonatos argentinos, 3 Libertadores, entre elas 2 em seguida em 2000 e 2001, e 2 títulos mundiais. E após a saída de Bianchi, até 2012 o clube ainda conquistou 2 Sul-Americanas, uma Libertadores, 2 Recopas Sul-Americanas, 4 Campeonatos Argentinos e uma Copa Argentina, além de ser vice-campeão da Libertadores de 2012 contra o do Corinthians. No lado do River, também contou como grandes craques, como Mário Kempes, Saviola e Aimar, e pessoalmente no final do século passado, e no início do atual, como Enzo Francescoli, Hernan Crespo, Marcelo Gallardo, Ortega, Salas e Sorin, que venceriam a Libertadores de 1996. E até o ano 2011, o clube milionário conquistaria também 5 campeonatos argentinos, mas também foi onde o clube passou pelo pior momento de sua história. No meio da troca de gerações, na virada do século, o clube milionário acaba entrando em uma grande crise, em que aos poucos a gestão administrativa afundava o clube. Nesse período, via seu rival ganhar várias vezes a América, e o fundo do poço chegou no ano 2011, com o rebaixamento do clube para a segunda divisão. Para poder voltar à primeira divisão de novo, Ramon Dias, que estava no comando técnico quando o clube venceu a Libertadores de 96, voltou para trazer de volta o seu antigo clube para a elite do futebol argentino. E no ano de 2012, o clube volta à elite. E 2 anos depois, em 2014, o clube ganha o Campeonato Argentino e também a Copa da Argentina. Mas Dias acabou saindo do comando técnico, mas as coisas iriam melhorar ainda mais. No mesmo ano, Marcelo Gallardo foi anunciado como o novo técnico do clube, e com isso se iniciava a fase mais vitoriosa do clube, em que em 2014 o clube conquistaria a Copa Sul-Americana ao derrotar na final o Atlético Nacional da Colômbia. No ano seguinte, conquistaria a Libertadores da América, derrotando na final o Tigres do México. Gallardo ainda é o técnico do River, e até agora foram conquistados 12 títulos, entre eles 3 Copas da Argentina, 2 Supercopas da Argentina, uma Copa Sul-Americana, uma Copa Sul-Bank, 2 Libertadores e 3 Recopas Sul-Americanas. Além de chegar até as semifinais da competição por 4 vezes consecutivas, em 2017, 18, 19 e 20, e chegar na final por 2 vezes consecutivas, em 2018 sendo campeão e em 2019, onde perdeu a final para o Flamengo. Ao todo, o Boca possui 35 campeonatos argentinos, 13 Copas da Argentina, uma Supercopa da Argentina, 6 Libertadores da América, 2 Copas Sul-Americanas, 4 Recopas Sul-Americanas, 3 Mundiais e uma Supercopa da Libertadores. Já o River possui 36 campeonatos argentinos, 2 campeonatos argentinos da Série B, 12 Copas da Argentina, 2 Supercopas da Argentina, uma Copa Sul-Americana, uma Copa Sul-Bank, 4 Libertadores, 3 Recopas Sul-Americanas, um Mundial e uma Supercopa Libertadores. Como foi dito, o primeiro duelo oficial foi pelo Campeonato Amador Argentino, em 1913, com a vitória do River, mas a primeira foi uma partida amistosa em 1908, com a vitória do Boca. E a partir disso, ao longo dos anos, vários clássicos foram disputados, e ao todo foram disputados 372 partidas entre os dois clubes, com 134 vitórias do Boca, 123 do River e 115 empates.
E se contarmos apenas partidas oficiais, foram 252 partidas, com 89 vitórias do Boca, 82 do River e 79 empates. Na Libertadores, os dois clubes se enfrentaram 26 vezes, com 11 vitórias do Boca, 8 do River e 7 empates. Quando há rivalidade entre os clubes, principalmente entre River e Boca, há provocações entre torcedores e também entre jogadores. E os jogos podem também ficar muito violentos. Mas essa rivalidade, infelizmente, já passou dos limites, tanto dentro como fora de campo. Em 1968, Boca e River se enfrentaram no Monumental de Núñez, mas a partida acabou empatada em 0-0. Mas o pior foi o que aconteceu depois do jogo, em que muitos torcedores tentaram sair do estádio através de um portão que estava trancado. E o resultado foram 71 pessoas que morreram por causa da avalanche humana que se formou, além de mais de 100 pessoas que ficaram feridas, e o que abalou toda a Argentina e o mundo. Em 2015, os dois times se encontraram nas oitavas de final da Libertadores de 2015. No primeiro jogo, o River ganhou de 1-0 no Monumental de Núñez. O segundo jogo foi em La Bombonera, mas ele teve apenas o primeiro tempo realizado, porque no intervalo, os torcedores do Boca atiraram gás de pimenta na entrada dos vestiários do River. Por causa disso, o clima ficou insustentável para dar continuidade à partida, e o jogo foi suspenso. E depois, a Conmebol acabou punindo o Boca e classificou o River para as quartas de final. Em 2018, os dois times se encontraram de novo na Libertadores, só que nesse caso foi na grande final, em que antes do jogo havia uma grande expectativa para saber o que poderia acontecer, principalmente entre os dois rivais da Argentina. O primeiro jogo foi em La Bombonera, onde terminou empatada por 2-2. O segundo jogo seria no estádio do River, só que infelizmente não aconteceu. O ônibus que estava levando a delegação do Boca para o estádio passou por um corredor, onde tinha vários torcedores do River. E com isso começaram a jogar um monte de coisa em direção ao ônibus, como pedras e gás de pimenta. O resultado foi que várias janelas do ônibus ficaram quebradas, em que muitos jogadores ficaram feridos. Também vários jogadores passaram mal por causa do gás de pimenta. Com tudo isso, a partida foi suspensa e teve que ser realizada na Espanha, no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, e aonde o River se sagrou campeão a derrotar o seu maior rival por 3-1. Nunca os dois clubes se encontraram em uma final de Libertadores, e antes dessa final, os dois clubes se enfrentaram em finais em apenas duas ocasiões. Na final do Campeonato Nacional em 1976, onde o Boca ganhou por 1-0, e na Supercopa da Argentina em 2018, onde o River derrotou o clube chinês por 2-0. Tanto o River quanto o Boca, assim como outros clubes argentinos, sempre acabam jogando a Libertadores da América, que é o título mais importante do continente americano. E sempre há confronto entre equipes argentinas e também equipes brasileiras, o que torna o confronto ainda maior por causa da rivalidade Brasil-Argentina, principalmente esses dois clubes, que serem carrascos de times brasileiros na competição. Mas a rivalidade entre os dois é muito maior, e o que no passado era duelo de povo versus elite, apoiar um lado, automaticamente você tinha características sociais, se era pobre ou rico, simplesmente de você apoiar um dos times. E por causa disso, a rivalidade só aumentou, e também cresceu o ódio entre os dois lados. Hoje em dia, cada um decide torcer para o time que quiser, mesmo tendo uma condição de vida melhor ou não. Mas ainda os confrontos que acontecem dentro e principalmente fora de campo mostram que a rivalidade ainda passa dos limites. E o que era para ser um grande espetáculo, acaba vendo um sinal de guerra. O que era para ser uma experiência muito boa e sem riscos, acaba vendo pesadelo e o risco de não chegar em casa com vida, simplesmente por causa do ódio ao rival. Isso pode ser caracterizado por apenas uma parte da torcida dos dois clubes, mas sempre possuem aqueles que, ao invés de querer brigar com um com o outro, apenas acabam se divertindo, brincando com outra pessoa que torce para outro time e vice-versa. E isso que deve ser feito, não só na Argentina, mas também aqui no Brasil e no mundo inteiro. E para fechar esse vídeo, eu mostro um canal argentino chamado Los Displicentes, que é composto por dois torcedores do River e dois do Boca, em que eles fazem vídeos das reações dos jogos dos seus times. Enquanto os dois clubes jogam, eles simplesmente se divertem uns com os outros, e no começo de cada vídeo, eles sempre deixam claro que eles são rivais, mas nunca inimigos.